A paz do Senhor, meus amados irmãos, espero que todos continuem bem, debaixo das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos bem, graças a Deus. Deus tem nos guardado, nos abençoado, nos protegido. E por isso, estou alegre. Ou estamos alegres, falo em meu nome, em nome da minha esposa, pastora Edenilda, dos meus filhos, ou seja, da minha família. Temos visto aí as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que também, com certeza, essas mãos poderosas também estão sobre a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, vamos louvar a Deus. O hino de número 597 da harpa cristã, para nós continuar aí a nossa adoração, um momento de adoração a Deus. Depois vamos tirar aqui um momento da palavra e que Deus continue abençoando e falando em cada coração. Medite na letra deste hino. Ao ouvir, medite bem este hino. Graças dou. Devemos dar graças a Deus em tudo. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Louvor maravilhoso, né, irmãos? Que louvor abençoado. Letra que fala no profundo do nosso coração. Irmãos, nós vamos meditar aqui alguns minutos no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 39 para a nossa meditação. Creio que Deus falará conosco através desses versículos aqui que estarei lendo e meditando com os irmãos. Quero ler o versículo 1, depois lerei o 2. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Irmãos, antes de continuar aqui, antes do comentário que nós estaremos fazendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero proferir a Deus uma palavra de oração. Querido e eterno Deus, Pai Celeste, Deus da glória, te louvo, te exalto, Senhor, porque Tu és o único Deus verdadeiro.
Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te agradeço pela vida, pela saúde, por este momento tão abençoado que o Senhor me concede poder estar aqui mais uma vez, gravando, Senhor, este áudio. Chegado o momento, Senhor, de nós comentarmos a Tua palavra. Por favor, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha nos inspirar. Senhor, coloca as palavras na nossa boca. E que, ó Deus, quando alguém ouvir este áudio, possa sentir edificado, que a palavra possa falar, Senhor, nos íntimos dos corações. Portanto, a palavra não é minha, mas a palavra é Tua, ó Pai. Creio plenamente. Senhor, não sou nada, mas o Senhor é tudo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, continue comigo aqui agora. Pelo Teu Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, eu li aqui um versículo, só para introduzir o assunto aí. Aqui vai nos dizer sobre um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um dos reis, entre vários que Israel teve. Era um homem, com certeza, ungido de Deus, que agradou a Deus, teve seus problemas, suas falhas, mas foi um homem que, em parte, fez o que agradava a Deus. E Deus abençoou muito o período do seu reinado. Teve momentos de muito êxito durante o seu reinado. Mas esse aqui, irmão, Ezequias é o mesmo que adoeceu, né? Que teve adoeceu uma doença de morte ou para a morte. E ele orou a Deus, clamou ao Senhor e falou: Senhor, eu tenho sido um homem íntegro, né? Um homem que tem andado na sua presença, tem feito a tua vontade. E orou. E Deus ouviu a oração. O profeta chegou lá e falou que Deus tinha mandado dizer para que ele consertasse a vida, porque por certo morreria. E ele virou para o lado da cama, o lado da parede, eu creio, virou sobre a cama e orou a Deus e clamou ao Senhor pela misericórdia. E chorou muitíssimo. E Deus ouviu e respondeu a oração e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. É esse, o mesmo Ezequias. E passado alguns tempos, ele recebeu no palácio a visita de alguns embaixadores da Babilônia. O rei mandou ali uns representantes até o rei Ezequias, levando presentes, né, para o rei, não sabendo Ezequias que no futuro Israel seria entregue ao rei da Babilônia. Irmãos, o que eu percebo aqui é que esses homens eram espiões, com certeza embaixadores, mas espiões que estavam indo ou foram ali enviados pelo rei de Babilônia para dar uma espiada, né? Ver como é que era lá, as riquezas, o que o rei Ezequias possuía, o reinado, né? Lá o rei Ezequias possuía. E com certeza, irmãos, Ezequias mesmo disse que não conhecia aquele povo. Era estranho. Era estranho. Mas ao chegar ali, aqueles embaixadores levaram presentes, e com certeza começaram a conversar ali com o rei Ezequias. Quero conjecturar um pouquinho aqui e talvez até elogiá-lo, né? Porque ele era um rei próspero. Deus havia prosperado Ezequias, tinha
muita riqueza, muita coisa importante. E conversa vai, conversa vem. E no versículo 2 está escrito: Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro. Com certeza naquela conversa ali, irmãos, foram tecidos alguns elogios, coisa que nós gostamos, né? Nós como ser humano, nós gostamos muito de elogios, de ser aplaudidos, de ser bajulados, elogiados, aparicados. Isso tudo nós gostamos, isso é coisa do ser humano. E ainda por cima o presente, né? Mas aquilo ali, com certeza, amigos não era, porque era até desconhecido. Ezequias não conhecia. Eles estavam vindo de uma terra longe, né? Longínqua. E o que eu vejo aqui, que o inimigo, quando ele quer trabalhar na vida de alguém, ele quer roubar algo, ou ele quer confiscar algo na vida do crente, principalmente, ele não vem como um monstro, ele não apresenta como uma figura assombrosa, aquela coisa, porque logo, com certeza, o crente vai desconfiar que é o inimigo, e não vai dar brecha, não vai dar moral, papo, de forma alguma. É difícil, é raro isso acontecer. Ele vai vir devagarzinho, né? Pisando macio, com a lábia doce, vem trazendo presentes, ele vem mostrando algo importante, elogiando, você sim, você é bom nisso, você é bom naquilo, como você canta bem, como você prega bem, como você pastoreia bem, isso, aquilo outro e tal, e começa, né, jogando ali as suas iscas para que possamos cair na lábia, né, e abrir campo para que ele possa ir entrando, irmãos, entrando, para realizar aquilo que ele quer realizar. Porque é inimigo, é estratégia do inimigo. O inimigo não vem de uma vez com toda a fúria, porque ele sabe que ele pode ser derrotado. Ele pode ser derrotado. Então, uma das coisas que o diabo mas ele é estrategista. Ele é um bom estrategista. E nós, como cristãos, precisamos entender isso e tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando o rei Ezequias recebeu e começou, ali com certeza a conversar, no versículo 2, logo ele diz aqui que está dizendo que ele se alegrou com aqueles homens, com aqueles embaixadores que eu creio que eram espiões, tanto que nós podemos observar que quando Ezequias, levou eles e mostrou a casa, mostrou o tesouro, a prata, o ouro, todas as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse. Ele abriu, escancarou a porta do palácio, da sua casa. Olha aqui, foi mostrando, as riquezas, tudo que ele possuía e tal, para alguém que ele nem conhecia, irmãos. Ezequias não conhecia aqueles homens, Quando a gente não conhece, a gente tem que ter cautela, critério para fazer algumas coisas, tem que ter cuidado. O que eu vejo, tiro uma lição aqui, irmãos, que o inimigo tem conseguido avançar na vida de muitos, porque ele chega usando isso, usando aquilo,
e vai entrando, e quando é fé nós abrimos as portas da nossa casa, e ele entra, e ali, irmão, vê tudo que tem, e ali ele arma, ele arquiteta o seu plano para nos derrubar. Para nos derrubar. Levando isso para o mundo espiritual, né, irmãos, a porta é o nosso coração, há muitos abrindo o coração para as coisas do mundo. E aí o inimigo entra e arquiteta o plano e depois volta e leva tudo que é de valor, de precioso. O que é de precioso na nossa vida espiritual, irmão? Quais são os ornamentos que Deus deixou para a igreja, para nós? Os dons espirituais, né? São as coisas preciosas que nós possuímos, o que podemos possuir ficou para nós. E aí quando nós abrimos a porta para que o inimigo ou o desconhecido, né, entre para ver e para, de repente, ele vai arquitetar algum plano para tentar roubar de nós, né, tirar da nossa vida espiritual o que há de mais precioso. O que há de mais precioso. Nós perdemos os dons espirituais se profetizava, não, né, perdemos, não profetizamos mais. Se falávamos línguas estranhas, não falamos mais. Se tínhamos visão, não temos mais. Se tínhamos o dom da palavra, não temos mais. Por quê? Demos brecha, abrimos, demos ouvido, achamos bom, né, os elogios, os presentes que o inimigo nos ofereceu e nós pegamos e abrimos então através disso a porta e mostramos tudo. E trazendo para a nossa vida, né, secular, se nós tiver cuidado, nós abrimos as portas das nossas casas, irmão, e trazemos o inimigo através das coisas que ele tem usado. Ah, mas que é isso, pastor? Está falando que o diabo está dentro da minha casa? Eu nunca trouxe. Misericórdia, eu sou um crente. Tudo bem, você é um crente. Eu não estou falando literalmente, né, o capiroto dentro da sua casa. Mas eu estou me referindo a algo que nós permitimos que fique ou que entre para nossas casas. E ali o inimigo trabalha naquilo ali. Irmão, sempre eu tenho falado para nós tomarmos cuidado com a evolução, com a tecnologia. A televisão foi muito debatida, combatida no início, os pastores, né, bateu firme. Mas com o passar dos anos, o negócio foi... E o pecado é assim, o diabo não desiste, ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, e vai, né? E nós vamos cedendo, vamos cedendo. Vamos pensar que não, ele entra. A televisão hoje, irmão, já não é o caos. Hoje é a internet. Muitas coisas surgiu através da internet. O inimigo tem usado esta arma, esse instrumento. E se nós não tivermos cuidado, irmão, através disso, o inimigo trabalha dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que é tanta coisa, né? Parece que isso é boa. Vê aí, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp e tantas outros aplicativos e plataformas que existem. A Netflix, né, que tem uma infinidade de filmes de todo tipo, gosto, seriados e etc, etc. Mas tudo isso, irmãos, são ferramentas que o inimigo usa. E se nós não tiver cuidado, ele está dentro da nossa casa, trabalhando, arrebentando com nossos filhos, com a nossa família, e nós, debaixo dos nossos olhos, do nosso nariz, nós vendo tudo e às vezes até rindo e batendo palma.
e aceitando tudo. Aceitando tudo. Precisamos, irmãos, tomar mais cuidado. Este mundo, ele vai de mal a pior. Mas, mais uma vez, eu digo, nós não somos deste mundo. Irmãos, olha aqui. Então, o rei, né, Ezequias, ele mostrou tudo o que possuía. E no versículo 3, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, ou seja, longínqua, vieram a mim da Babilônia. Da Babilônia. E disse ele: que foi que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disso o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias. Agora nós vimos aqui um detalhe. Olha o orgulho de Ezequias. Depois do profeta ter pronunciado o que ia acontecer, né, já que ele tinha abrido a porta da casa e mostrado tudo para os espiões, aquilo ali seria tudo deles, né? Deus já havia falado ali que ia entregar. Aí vem Ezequias no versículo 8 e diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Mas como assim? É lógico que era boa. Boa como assim? Toda palavra que vem de Deus, com certeza, ela tem um resultado. Mas essa palavra aqui, se nós formos analisar, ela não é tão boa. Deus falando que ia entregar tudo para os babilônicos, toda a riqueza, todos os eunucos, servos dele, tudo seria levado para servir o rei da Babilônia. E agora vem, né, Ezequias dizendo que boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, olha o que ele disse: porque haverá paz e verdade em meus dias. Ele estava vendo ali os dias dele, quer dizer, nos meus dias reinado aqui não vai acontecer nada. Essa profecia se vai cumprir para as minhas gerações. Olha só o orgulho do rei Ezequias. Um homem que era ungido de Deus e deixou o orgulho tomar conta dessa forma. Como diz, eu não vou estar nem vivo, né? Eu não vou estar nem aqui mais. Se vira os meus descendentes. Quer dizer, havendo paz no meu reino, nos meus dias, está tudo bem. Irmão, já imaginou se nós pensarmos assim, partirmos por orgulho, por egoísmo espiritual? Eu, como pastor da igreja, né, me preocupar só com os meus dias, só nesse momento que eu sou pastor, não importar com aquele que no futuro irá me suceder, aqueles que virão após mim, quer dizer, não, isso aí é com eles. Isso é orgulho, isso é egoísmo. O rei Ezequias não importou com aquilo que foi falado. Deus falou pela boca do profeta que ia levar tudo, toda a riqueza, tudo ali seria levado para a Babilônia. Babilônia, os irmãos sabem muito bem o que significa Babilônia. O que significa Babilônia? Ao qual Deus falou, sai do meio dela. Nós não temos que perdermos
aquilo que Deus nos deu para a Babilônia. Não. Vamos reter o que Deus nos entregou, o que Deus nos deu. Não vamos permitir que o inimigo entre nas nossas casas, tanto faz na casa espiritual como na casa material mesmo, materialmente falando, e confisca aquilo que Deus nos deu, o que há de mais precioso, principalmente no mundo espiritual, os dons que Deus deu. Se você louva, bem, foi Deus que te deu. Se prega, foi Deus que te deu esse dom. Se profetiza, foi Deus que deu o dom. Tudo é dele, que ele nos dá como forma de ornamentar a nossa vida espiritual. E nós precisamos zelar disso. E não deixar que o inimigo roube. Porque esse é o trabalho dele, é roubar, é matar, é destruir. E nós precisamos prestar atenção nisso. Eu quero, para encerrar, só para os irmãos verem o que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, versículo 8 ao 17. Aqui começa o princípio do cativeiro de Judá. Olha, o cumprimento daquilo que Deus falou. Deus falou que ia fazer. Passou-se alguns anos depois. Deus avisou, né? Deus sempre avisa antes de fazer o que ele fala que vai fazer. Passaram-se alguns anos, mais ou menos 86 anos depois que Deus falou, através do profeta. Aí nós encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 24, versículo 8 seguir. Presta atenção na leitura, estarei lendo. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusda, filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, aqui já era o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros. Presta atenção, irmão. O que Deus havia falado? Queria tirar, não ia? Então aqui Deus está cumprindo. Ó. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios e ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito pela boca do profeta Isaías. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens valentes até 7.000, e 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, e estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Está aí o cumprimento. Foi o princípio do cativeiro de Judá. A primeira levou o que era mais importante. A primeira visita, né, do Nabucodonosor, pegou o rei
O rei saiu, né, cabecinha baixa, teve que sair porque estava o rei Nabucodonosor, dominou toda a fortaleza, o rei estava fragilizado, né, antes do Nabucodonosor dominar, os egípcios dominou Israel por um tempo, né? E depois os babilônicos tomou o poder e assumiu, e Deus agora cumpre com aquilo que ele havia falado, e entregou tudo na mão do Nabucodonosor. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meus irmãos. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quando ele entra para arrebentar. Eu não entendo, irmãos, porque muitos estão brincando com coisa séria, com o pecado. Isso não tem importância, isso não tem problema, é só uma brincadeirinha, né? O inimigo tem entrado nas casas através das internet, através de aplicativo. Já tenho falado sobre aquele TikTok, que é uma coisa, mais um aplicativo que o inimigo está usando para perverter, principalmente os adolescentes. E tem colocado coisas na cabeça deles. Com certeza, irmãos, abre seus olhos, tome cuidado com o que está dentro da sua casa, com o que você está vendo, com o que você está permitindo. Depois não adianta chorar, lastimar, reclamar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, o inimigo levou, tirou o que era mais precioso. E sobrou só aqui, falando que primeira leva levou tudo que era precioso, ficou só quem? Os pobres. Lá em Jerusalém. Só ficaram os pobres. Aqueles que o rei via com certeza não tinha serventia. O diabo, ele tira, se nós não tomarmos cuidado, ele tira o que é mais precioso que Deus nos deu e Deus permite. Isso aqui foi permissão de Deus. Por causa da desobediência e o pecado de Israel, devido pelos tempos, é que os reis vieram decaindo diante de Deus, profanando. Quantos reis profanavam o templo, adorando estátua, colocando imagens de escultura dentro dos templos, etc. Tem muita coisa errada que Deus abomina, mas mesmo assim os reis faziam. E Deus sempre avisando que ia aplicar a sua justiça. E permitiu que o rei Nabucodonosor levassem toda a riqueza para a Babilônia, de Israel para a Babilônia. E o rei foi igual, um cordeirinho assim, ele com a mãe dele, as suas mulheres, etc., os príncipes, os eunucos, os carpinteiros, ferreiros, e por aí vai. Tudo que tinha de valor em Israel, que Deus havia dado, foi confiscado por permissão de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida se nós não obedecermos, se nós não tivermos critério de obedecer às suas ordens, os seus estatutos, ou seja, a palavra de Deus. Pode ser feio, bonito, novo, velho, não importa. Desobedeceu. Deus aplica o juízo. E Deus tem avisado, irmãos. Deus tem nos avisado, Deus tem me avisado, Deus tem te avisado, Deus tem sido longânimo, misericordioso. Mas chega um tempo que Deus cessa a misericórdia e aplica o juízo. Então vamos ser fiéis, ou continuar sendo fiéis a Deus no tudo. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Vamos ser fiel. Em breve estaremos herdando a nossa salvação na eternidade com Cristo. Mas eu preciso manter firme até o fim. Israel sofreu muito por 70 anos na Babilônia. Algumas vezes lá atrás, outras vezes Deus sempre aplicou a justiça sobre a nação de Israel. A nação de Israel, meus irmãos,
fora o povo que Deus havia escolhido, os irmãos conhecem a história, para ser povo seu, nação sua, povo escolhido, eleito, nação eleita. Deus escolheu entre as outras nações para fazer a vontade, mas o povo era obstinado, duro de coração. E sempre Deus punia-os por causa dos corações duros. No Antigo Testamento, Deus separou quem? Israel. Deus sempre teve alguém nessa terra, sempre teve. Começou com Adão, depois foi Abel. Abel morreu, né? Caim matou, aí veio Sete, Noé, Abraão, Jacó. De Jacó surgiu a nação de Israel, veio Jesus e depois surgiu a igreja. Hoje é a igreja de Cristo. A igreja. Jesus comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. E tem uma coisa, o Deus de Israel é o Deus da igreja, o Deus santo de Israel é o Deus santo da igreja. Ele não mudou em nada porque ele é imutável. Assim como ele sempre exigiu de Israel uma separação, santidade, obediência, Deus exige da igreja, que é o Israel de Deus. O Israel espiritual é a igreja. Deus não mudou. Há muitas pessoas enganadas pensando que porque estamos no mundo moderno, pós-moderno. Deus também modernizou a forma de ser santo, de conduzir. Não, Deus não mudou em nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos tomar cuidado, porque quem tem mudado somos nós. A igreja tem mudado, infelizmente, para um lado que não deveria e tem perdido, o diabo tem roubado, assim como aconteceu com o povo de Israel. O diabo tem roubado o que é precioso da igreja. Já não vimos, quase não vimos mais profecias, línguas estranhas, né? Nós pentecostais, né? Os dons espirituais têm desaparecido do seio da igreja. O que é isso? Deus permitindo essas coisas. E nos tornamos fracos. Fracos, né? Porque perdemos a graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que não voltemos a ser escravo. Porque da escravidão Deus nos tirou. Deus havia tirado o povo de Israel da escravidão. Lá do Egito, 430 anos. Lá no Egito sofrendo. Deus vai e tira eles. Liberta eles. E os anos passaram. Israel de novo aqui indo para a Babilônia ser escravo, irmão. Por quê? Porque perdeu tudo que Deus havia dado por causa do pecado, da desobediência, de amar as coisas que desagradam a Deus. Nós estamos vivendo nesta época, nós temos a igreja, na sua maioria, tem deixado as coisas de Deus e pegado as coisas do mundo, as ofertas, os presentes que o diabo tem ofertado, através, irmãos, dessa tecnologia. Tudo que lança, opa, coisa nova e tudo. Os crentes, em cima, não pesquisam, não quer saber de onde veio, por que aquilo e tal, qual que é o fundamento do negócio. Não, fulano está usando, Beltrano está usando, eu também vou usar, eu também, né? O trem é bom demais, a coisa é boa e tal. E cai na lábia. Irmãos, vamos tomar cuidado. Não vamos permitir, vamos expulsar as coisas que não agradam a Deus, que é do inimigo da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa, em nome de Jesus. Acordem, Jesus está voltando, olha os acontecimentos, Jesus está voltando. E mais uma vez, eu volto a dizer, continue na sua casa orando, buscando a Deus, intercedendo, lendo a palavra de Deus, envolva nas coisas de Deus. Cuidado com a internet, cuidado com a Netflix, cuidado com essas coisas, irmãos, cuidado. Cuidado. Não se envolva com isso, é coisa do mundo. São coisas do mundo. O que devemos tirar de bom, vamos tirar. Que é pouca coisa que existe nisso, nessa internet. Existem algumas coisas que nós podemos usufruir em prol do reino de Deus. É dessa forma que nós temos que usar a internet. Por coisas boas.
e principalmente aquelas coisas que edificam, né? Que nos edificam, ou que edifica alguém. É isso. Então, irmãos, fica aí esta palavra, que Deus nos livra e nos guarda de todo o mal. E vamos continuar firme, porque vai acontecer um dia que Jesus vai tirar o seu povo, a sua igreja, a igreja verdadeira, deste mundo. E aqueles que ficarem vão ser entregues totalmente na mão do adversário e sofrerão muito na grande tribulação que há de vir. Na grande tribulação. Eterno, soberano Deus, Israel. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu de ter falado aqui, Senhor, esses minutos dentro da Tua palavra. Nos livra, nos guarda, nos livra, Senhor, das coisas deste mundo. Porque nós não fomos, Senhor Deus, tirados do mundo para sermos, Senhor, novamente escravo, voltar a ser escravo ou escravizado pelo adversário, pelo inimigo. Ó Deus e eterno Pai, guarda cada um, Senhor, livra com as Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.